Olá, bem-vindo a esta edição do Em Pauta, que hoje tem como tema o intercâmbio educacional e cultural. Vamos saber dos nossos convidados a respeito deste assunto e até que ponto ele modifica o comportamento e a vida de quem faz. Comigo aqui no estúdio da TV Universitária, Raquel Santini, diretora de Relações Internacionais e Interinstitucionais da Universidade Federal de Uberlândia. Tiago Crepaldi, estudante de Biologia e ex-intercambista. E também a Aline Acioli Cieiro, psicóloga. Bom, Raquel, os incentivos para o intercâmbio educacional são muitos. A demanda também é grande? Bastante. A gente observa que nesses últimos anos, né, com o crescimento da internacionalização dentro da universidade, um estudante faz a propaganda para o outro e essa demanda vem crescendo. E principalmente com o programa Ciências Sem Fronteiras, como o governo está, né, pagando, incentivando, né, todos os recursos financeiros para que essa mobilidade possa ser realidade, então a procura tem aumentado bastante. Acrescenta aí na vida do estudante? Muito. Eu acho que é um diferencial na vida do estudante. O estudante, principalmente da área, por exemplo, vamos citar de exatas, que faz um intercâmbio, ele já sai na frente do mercado. Então as empresas, as indústrias sempre procuram, né, mesmo da área de biologia, né, da pesquisa, eles têm procurado esses estudantes que voltam com uma cabeça muito mais aberta, né, mais preparado para as diferenças, né, mais tolerantes, e com isso eles têm conseguido os empregos melhores. Tiago é intercambista, foi intercambista, né, para Portugal. Como é que foi a experiência, Tiago? Primeiramente, a saída, né, do país. Eu sempre quis ir para Portugal, desde o começo do curso, então eu sempre procurei os professores, a coordenação, para buscar mais informações sobre intercâmbio. E aí surgiu a oportunidade, então, de ir para Portugal. Então, no começo foi aquela adrenalina, né, o que levar, queria levar a família dentro da bagagem, as comidas típicas mineiras. Então, aí desembarcando em Lisboa, já foi aquela sensação assim, agora é comigo, né? Tô sozinho. Você já conhecia alguém lá ou não? Não conhecia nada. O que te motivou a ir para Portugal? Acho que a proximidade cultural, sempre tendo o contato, né, na escola, com a disciplina de história, conhecendo um pouco da história europeia. Então tinha um interesse mesmo de ir para Portugal. E a Universidade de Coimbra recebeu a gente muito bem. Esse é um ponto fundamental, o acolhimento, a recepção, que tendo uma recepção diferenciada, o aluno vai se adaptar melhormente na cidade e na universidade. Chegando lá na universidade, como é que foi para você o impacto? Os prédios muito antigos. A universidade este ano completou 723 anos, então dá para ter mais ou menos noção de como são os prédios, são antigos palacetes, né? E culturalmente a cidade é cosmopolita, então recebe estudantes de todos os países. Então esse choque, esse olhar para a diversidade, igual a professora Raquel comentou, foi bem interessante. E Aline, como é que é para lidar com a expectativa e como que o aluno ou mesmo o intercambista deve fazer para poder não sentir tanto essa falta do país de origem lá fora? É engraçado porque eu acho que cada vez mais esse impacto inicial de sentir falta do país, ele passa rápido, né? Principalmente hoje com a internet, eu acho que esse preparo, né? Já ir descobrindo um pouco do lugar, porque eles às vezes já podem escolher o lugar, inclusive, para onde vão, né? Então eles já vão se apropriando um pouco de como de como vai ser essa cultura, de como vai ser a língua, de como são os costumes. E aí parece que isso vai abaixando um pouco essa ansiedade, pelo menos do desconhecido, né? Agora, claro que qualquer preparação não tem comparação com quando você chega no lugar e você de fato vive tudo aquilo, né? Então parece que esse preparo de poder conhecer um pouco para onde está indo, de conhecer um pouco, né, da cultura, dos costumes, isso ajuda a ir abaixando um pouco essa ansiedade, né, para chegar lá. Porque chegando lá, o que eles vão viver, na verdade, é o primeiro momento de estar sozinho mesmo, né? De estar por conta. Às vezes é o primeiro momento de estar sem a família, de estar sem alguém conhecido. O que é muito importante para o estudante também, né? Ganhar uma autonomia depois. A família também deve se preparar quando existe aí um integrante intercambista? Com certeza, porque eles é que ficam, né? E aí a preocupação de quem fica é essa toda, se eles vão se adaptar, se não vão, e de não poder estar lá, talvez também pela primeira
vez, numa distância muito grande. Então há essa ansiedade, né, de como que o filho ou a pessoa da família vai ficar sozinha. Então tem uma grande ansiedade, sim. Mas aí parece também que permitir um pouco dessa independência nesse momento mais próximo da viagem vai ajudando também a família a ir lidando com isso, né? E Raquel, os destinos mais procurados, a questão de Portugal, proximidade, a questão da língua, é um dos locais mais procurados? Sim, por questão da língua, Portugal sempre teve e terá, eu brinco, né, mas a maior índice. Mas o pessoal tem escolhido muito a Europa. Agora, por quê? Né? A gente fala, se você pode aprender o espanhol, não precisa ir para a Espanha. Nós temos o México, né, tem a América do Sul. Mas é aquela questão de descobrir mesmo, conhecer o que estudou, né, como o Tiago disse, da história, né, onde ocorreu os fatos. Mas além da Europa, de modo geral, todinha, né, França, Itália, Alemanha, o pessoal nesse programa Ciências Sem Fronteiras tem escolhido muito os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. São os 3 países de língua inglesa, logicamente, que dá oportunidade, porque para país de língua inglesa sempre foi um pouco o problema para nós enviarmos nossos estudantes. A questão das taxas escolares, que são altíssimas. E com o programa, né, pagando essas taxas, então isso aí foi um sonho realizado para todos os estudantes, para a comunidade universitária brasileira, não só de Uberlândia, que teve a oportunidade de ir para um país de língua inglesa, que estava bem fechado. Né, Como é que funciona? Por exemplo, eu entro na universidade, nos 6 primeiros meses eu já posso fazer o intercâmbio ou não? Eu preciso ter um período aí de grade curricular, disciplinas? Sim, geralmente quando tem a entrada, a gente geralmente faz uma palestra, já mostra o que a universidade pode proporcionar para o estudante, para ele se preparar em questão de língua, em questão às vezes de recursos financeiros, com os pais, etc. Então, para fazer o intercâmbio, a gente recomenda que o aluno esteja a partir de 40% a 50% do curso. Que ele tenha uma visão geral, porque quando entra para fazer disciplinas básicas, eu acho que não vale a pena. Mas quando ele passa a ter a parte, né, mais direcionada do seu curso, mais parte técnica, que ele possa ter uma visão do que ele gosta dentro do curso, esses intercâmbios vão vir de uma maneira de ele ter a oportunidade de se especializar em uma determinada área que ele goste. Então, quer dizer, não precisa ter equivalência de disciplina, ele pode fazer disciplinas que a gente não tem aqui para complementar aquela formação naquela direção. Então, isso aí tem enriquecido muito o currículo dos alunos. Então, geralmente a gente orienta entre 40% e 80% do curso. Tiago, para você, como é que foi essa diferença de disciplina lá? Você sentiu isso? O programa que eu fui é um pouco diferente do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu fui pelo programa de licenciaturas internacionais e aí uma das exigências era que os alunos estivessem nos primeiros períodos, para que não sofresse problemas que o Ciências Sem Fronteiras vem como uma mais-valia. Para o programa de licenciaturas internacionais, o interessante era cursar todas as disciplinas da Universidade de Coimbra para obter o duplo diploma. Então, vem nesse diferencial do Ciências Sem Fronteiras e para valorização também da formação de professores, né? Essa questão educacional, Aline, é muito grande para quem está fazendo um intercâmbio. É a diferença de cultura, de disciplina, mesmo de convivência com professores. É sim, né? Porque são culturas diferentes, né? Então sempre tem bastante coisa que é diferente mesmo. E é engraçado porque até Portugal tem adaptação da língua, né? Claro que menor, mas ainda tem também. E dos costumes e da maneira como as coisas funcionam. Mas parece que quando a gente vai assim no começo, as adaptações elas são mais rápidas, porque não tem meio um parâmetro de comparação, né? Agora, por outro lado, quando o estudante vai mais para o final do curso, ele também já tem uma experiência de como as coisas funcionam, então isso também facilita toda a questão burocrática, a questão mesmo de estar numa universidade, que acho que isso é igual em todo lugar, né? Uhum. E Raquel, são muitos dramas aí que você convive, a questão da pessoa que está indo, né, para um país aí fazer o intercâmbio. Muitos medos também. Sim, principalmente dos familiares que ficam, né? Os pais, principalmente. Então, quando na hora de ir mesmo, na hora que fechou, que já tem a carta de aceite, tem muitos pais que vêm ao nosso escritório, né, na nossa diretoria, para conversar, né? Então, a gente tenta tranquilizar, né? A gente acha que, eu sempre falo que eu fico mais tranquila com um aluno, por exemplo, na Europa,
né, do que no Brasil, né, questão de tudo, né? Por exemplo, lá o inverno é muito bravo, então tem certa hora que fala assim, a cidade fechou, 7 horas da noite, está de noite, acabou, não tem barzinho, né? Aqueles negócios e tudo. Então o aluno vai para lá para estudar. Lógico, vai passear também, faz parte, né? Mas isso aí dentro do período de férias que eles têm, tem muitas férias, tem férias de verão, de outono, de primavera, de inverno. Então nesse período os alunos aproveitam para fazer o intercâmbio também cultural, conhecer outras visões. Então, esses familiares sempre vêm com esse pouco de receio. E os alunos também. Né? Quem vai me esperar? Como é que eu vou chegar lá? Onde que eu vou dormir? Né? São sempre essas preocupações da família e do estudante. Então, dentro da universidade, a gente já tenta, quando já tem a carta de aceite e tudo, deixar toda a estrutura pronta para os alunos chegarem, ter alguém que possa receber, o que não tem orientação de como chegar, já tem um lugar para dormir, é tudo organizado. E a mesma coisa quando a gente recebe esses estudantes. Quando o estudante chega em Uberlândia, tem todo o apoio. A gente vai no aeroporto, na rodoviária, busca, leva para o pensionato, que ele escolhe toda uma estrutura. Primeira coisa que eu falo, chegou, liga ou passa uma mensagem para os pais, porque são os primeiros a preocupar. Tem caso de um aluno aí que ficou um dia e meio sem ligar para o pai, a mãe já ligou, nossa, o que aconteceu? Desespera. Então a gente já fala, antes de ir, a gente já dá uma orientação. Olha, primeira coisa é avisar, tudo bem, que chegou. Então esse medo realmente ele é natural e faz parte. Acho que quem fala que não tem medo é um pouco complicado. Mesmo falando português, né, Tiago, a gente sempre tem uma dificuldade de conversar a língua portuguesa de Portugal. Né? Já nos outros países ficam pior ainda, porque eu tenho a língua falada no dia a dia é diferente daquela que a gente aprende nas escolas. Né? A gente aprende a falar corretamente, sem erro, como nos livros, né? A gente brinca. Mas lá no dia a dia é tudo com gírias, com termos locais, né? Então fica um pouco complicado essa adaptação, mas todo mundo quando vai tem um receio. Certo. Para falar sobre esse retorno, a síndrome do regresso, nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falar exatamente sobre esse assunto. Eu volto já já. Toda criança alfabetizada até os 8 anos. O Brasil está mobilizado para cumprir este compromisso, para que toda criança saiba ler, escrever e fazer as operações matemáticas básicas na idade certa. O trabalho já começou. Durante os próximos 2 anos, os professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental serão beneficiados por cursos de aperfeiçoamento e bolsas de estudos. As escolas receberão novos materiais pedagógicos e recursos digitais. E com avaliações periódicas, será possível acompanhar o desempenho de cada aluno em todo o país. Você também faz parte deste compromisso, com o presente de cada criança, com o desenvolvimento de um país inteiro. Para saber mais, acesse pacto.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Ministério das Cidades, Governo Federal. Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação.
Olá, voltamos à edição do Em Pauta, que hoje aborda mais informações sobre o intercâmbio educacional. De volta ao país de origem, Aline, como fazer com a questão da síndrome do regresso, ou seja, uma espécie de depressão que o intercambista sofre? Porque no intercâmbio tem uma coisa curiosa dessa saída de casa, né? Que é a volta, a gente tem que voltar. É muito diferente de quando ele cresce, vai embora, vai para sua casa, vai ter a sua rotina, que aí não tem esse retorno. Então, no caso do estudante, como ele sai, ele cria um momento de independência, ele cria uma adaptação no lugar, até um encantamento, né, pela cultura diferente. Depois esse voltar parece que se torna pesado, porque é um voltar meio que forçado até, né? Mesmo que ele quisesse, ele tem que voltar para terminar o curso. Então, essa volta, às vezes, forçada, que até o estudante gostaria de ficar, às vezes, um pouco mais, isso parece que dá mesmo sintomas de depressão, né? Que é uma readaptação ao que foi deixado antes. Então, voltar para o curso, voltar para a universidade, voltar para a casa dos pais, muitas vezes, voltar para essa rotina, né, de novo, que você tinha deixado lá meses atrás. Então, junta isso, mais o encantamento que sempre os estudantes têm com tudo aquilo que foi vivido, aí realmente a gente acompanha, assim, essa síndrome muito depressiva. Agora, claro que os pais podem ajudar muito nesse sentido também. Alguns ficam até um pouco chateados às vezes, né? Porque os meninos voltam e eles estão muito contentes com o retorno e os meninos não param de pensar em lá fora, tudo lá era melhor, né? Então, às vezes, alguns pais até se chateiam nesse sentido, como se o filho não quisesse mais voltar. Mas acho que, tirando isso, se os pais conseguem entender, né, que é um momento de readaptação, aí deixar mesmo os meninos falarem do lugar, contar suas experiências, recontar. Eu acho que isso ajuda a eles irem se readaptando, né? Poder contar do que foi vivido, poder lembrar, poder matar saudade, poder dizer, inclusive, né, do que sentem falta. Eu acho que isso é importante. Existe um período, um prazo de adaptação novamente no país de origem? Olha, normalmente eles levam o mesmo tempo que eles ficaram lá, é mais ou menos o mesmo tempo que eles demoram para readaptar. Alguns, não é engraçado porque alguns não conseguem uma readaptação 100%, né? Tanto é que é muito comum que eles terminem o curso e depois procurem oportunidades ou de retornar ou de trabalhar em locais que permitam uma experiência parecida. Então, isso acontece, a gente não pode deixar de dizer, né, que essa experiência, às vezes, ela parece que mexe muito lá dentro e aí o estudante vai querer aquilo depois de formado mesmo, né. Alguns pais ficam até aterrorizados com essa ideia, pelo sentido de não ter o filho perto, né, mas às vezes essa situação desperta uma visão de mundo muito diferente, né. Então fica difícil ficar só no mesmo lugar. Agora, para alguns, isso se torna apenas uma experiência mesmo importante dentro do currículo. E aí eles demoram normalmente o mesmo período para se readaptar. Então, se ficamos 3 meses ou 6 meses, é mais ou menos o mesmo período de readaptação. Entendi. Tiago, e para você, como é que foi esse período de readaptação aí? Eu comecei a sofrer antes de vir. Essa volta forçada, então você já sabe quando que você tem que vir. Então, 6 meses antes, eu já comecei a sentir a depressão aí da volta. E aí, conversando com a coordenação, tinha uma coordenadora que estava sempre em contato com os meus pais, e aí me preparando para essa volta, né? E aí, igual ela falou, tipo, os pais ficam naquela expectativa, o filho voltou, mas realmente eu estava ainda com a cabeça lá, eu queria estar lá, porque é uma experiência muito boa. Então, 2 anos é muito tempo, você cria laços, vínculos, né? Então foi bem difícil assim a volta. Como é que fica? Você compara a questão do clima, comportamento das pessoas, como é? Todo dia, todo dia. E é engraçado que é importante que os pais estejam preparados para ouvir os amigos, porque a gente gosta de contar. Gosta mesmo de comparar. Acaba que os amigos colocam você como snob, né? Ah, ele está comparando porque aqui não tem isso, não tem aquilo. Fica uma situação um pouco complicada e tem que saber lidar. Tanto os amigos quanto a gente que volta tem que saber ponderar até que ponto não estou sendo muito chato ou... É complicado. É difícil. Raquel, como é que fica na universidade para quem voltou a receptividade? Os alunos têm muita dificuldade, né? Principalmente quando eles voltam, a turma não é a mesma. Os colegas foram e às vezes eles vão
ficar, né, mais ou menos um período, um semestre de atraso aí nos cursos. Então não é a mesma turma. Às vezes quando eles vão muito para o final do curso, vão fazer estágios, e nos estágios eles vão com status já de engenheiros, de médicos, etc. E quando volta, tem que voltar a ser aluno, sentar na carteira e assistir aula. Então isso aí é muito complicado. Então eu sempre falo, os alunos choram para ir e choram para voltar. Né? Na ida, a família chora junto com o aluno. E na volta, o aluno chora com os amigos, né? Com novos contatos que eles fizeram. É muito difícil. E sempre vão deixar raízes, laços, né? Tem internet, tem tudo, mas não é a mesma coisa. E às vezes a gente pega, às vezes os alunos, para mim é muito natural, mas falando algum termo na outra língua, porque não acha assim o mesmo termo em português para expressar o que ele quer. Por exemplo, saudades, né? Para nós, na língua portuguesa. Às vezes eles têm uns termos, né? Muito assim, característicos da região que eles vão, e quando a gente vê, eles estão lá falando aqueles termos, né? Tentando, você vê que realmente demora um pouco. Então tem muitos fatores aí, né? Eles vão comparar a cultura, né? Voltam com um senso crítico melhor, sabe o que precisa fazer para o Brasil melhorar, mas também sabe quais são os pontos melhores que a gente tem, que a gente tem de melhor em relação ao outro. Eles têm esse senso comparativo muito grande, e isso é importante. Acabam também dando novas ideias também na questão da educação. Sim, tanto na metodologia de ensino, né? Geralmente vocês gostam mais, né? Nós somos mais paternalistas, mas eles voltam auto-independentes, né? Não tem um sistema contínuo, igual nós temos aqui no Brasil, é uma prova, uma avaliação depois de 6 meses de um curso, ou passou bem, não passou, né? Aí você fala assim, professor, mas aquilo ali era uma bagunça, aquele sistema deles. Eu falei, não, eles estão acostumados desde criança com aquele sistema, essa é a metodologia deles. Não tinha pensado por esse aspecto. Então, tem muita coisa. Então, eles conseguem também trazer para os cursos nossos o que é de bom, o que eles viram que pode melhorar a nossa formação, e também sabem reconhecer o que nós temos de bom nos nossos cursos. Tem vários alunos que falam assim, nossa, nosso curso é muito melhor, professora. Tem uns que falam assim, não, a gente pode melhorar nisso, etc. Mas realmente essa readaptação, a gente já previne o aluno, a gente sempre conversa, muitos alunos vão na nossa sala, fala, olha, não é a mesma turma, né? Vocês vão ter que ser readaptados, voltam assim, o professor está assim, não gosto daquele professor porque está enrolando ali, fazendo aquilo. Eu falei, não, esse é o método de ensino, então tenta conversar com o professor, dê novas ideias e vamos fazer que a universidade cresça, que o ensino, né, público seja cada vez melhor. Aline, essa readaptação aí é indicada a procura por um especialista? Quando a pessoa sente muito aí a volta, o retorno ao país de origem, muitos acabam até depois que conclui a universidade, voltando para aquele país onde foi fazer o intercâmbio e ficando por lá. Isso acontece muito. A gente diz que vai depender aí de cada caso, né? Quando esses sintomas de depressão estão muito fortes, aí a gente recomenda sim, né? Até para que o estudante consiga descobrir o que é que ele quer. Porque às vezes, é como ela falou, né? Ele já está lá fora vivendo como um adulto, como uma pessoa independente, inclusive sendo tratado dessa maneira. Porque de fato no Brasil a gente é muito paternalista, né? E aí chega lá, eles são tratados, né, como independentes. E quando voltam, isso é um choque bastante, né? Voltar a ser filho, voltar a ser aluno, voltar a ser dependente. Então, a gente diz que é importante, até porque eles ficam confusos, se é possível então estar aqui, né, na sua cidade com essa independência que foi adquirida lá fora, e às vezes dá para fazer isso, ou se não, tem a ver realmente com uma questão do local, da experiência. Então, talvez para sanar um pouco dessas dúvidas e se entender um pouco melhor, saber um pouco que lugar vai ter essa experiência na sua vida, né, se é uma experiência que vai ficar só ali simbolizando um momento ou não, se vai ser isso que o estudante vai querer perseguir. Então parece que tem, talvez isso ajude, né, o estudante a situar um pouco melhor nesse retorno. E também para ter a escuta, né, porque igual você falou, chega um momento que ninguém mais quer ouvir, e parece que o estudante quer falar porque está precisando elaborar. Essa comparação, ela vem para isso, faz, né? Essa questão, por exemplo, ele quer falar de Portugal, quer dizer que lá tem isso, tem aquilo, e a pessoa já não está suportando mais.
o aluno que tem que perceber que ele está indo além, como é que faz? Ou o amigo que tem que procurar entender o colega? Os amigos normalmente vão dando um toque, né? Assim, depois de um certo tempo, tudo a pessoa compara, tudo é de lá, então realmente os amigos acabam dando um toque. Mas acho que é importante porque esse toque vai fazendo com que o estudante perceba que às vezes realmente está comparando demais, mas é igual eu falei, né? Se passa muito tempo e ainda isso fica muito forte, talvez seja importante depurar um pouco o que é que está acontecendo, né? Por que isso não vai ficando no seu lugar, no seu devido lugar? Ok, obrigada pela entrevista, obrigada pela participação de todos aqui. O Em Pauta termina agora. Eu espero você na próxima semana. Até lá!